Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do DesempoderAcast. Eu sou Paula Castelo Branco, Tatiana Beatriz, e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, Luana Santa Rosa, que é empreendedora, esposa e ativista política. Um oi pro pessoal, Luana. Oi, obrigada, meninas, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E espero poder debater um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, né? Sobre ser mulher no ambiente empreendedor. E o tema de hoje do nosso episódio é o governo Bolsonaro e as mulheres. É um tema muito polêmico, né? Com certeza você que está nos assistindo já ouviu falar que Bolsonaro é machista, né? Que ele é machista, que ele é contra as mulheres, que o governo federal tirou verba de ações direcionadas às mulheres, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos desconstruir aí essas narrativas que a esquerda cria e que a mídia espalha com tanta facilidade para enganar a cada uma de nós, mulheres. Então, falando sobre o machismo, nós sabemos que hoje, graças a essa influência, essa pressão do feminismo, né, há uma banalização acerca do que é o machismo, né? De vários termos, né? A gente sabe que, Luana, hoje tudo vira um grande mimimi, né? Uma coisa pequena torna-se grande porque a esquerda é bem barulhenta. E o machismo, eu estava vendo aqui o significado de machismo. Machismo é um comportamento, segundo o Google, tá? É só pesquisar. Machismo é um comportamento que rejeita a igualdade social de direitos entre homens e mulheres. E aí, se a gente tem essa definição de machismo, de que é um comportamento, a gente sabe que machismo não é só uma piadinha, né? Uma piada que a pessoa fala não é machismo, não é ser machista. Às vezes a pessoa tem uma atitude machista, mas ela não é machista, porque machismo é um tipo de comportamento. Então, com essa definição de que machismo é um comportamento, vocês acham que Bolsonaro, nosso presidente, ele é machista? Sinceramente, não. Você acha? Eu também nunca fui atacada, nunca me senti atacada ou menosprezada por nada que ele tenha falado até agora em relação às mulheres. Eu também sou uma pessoa que me preocupo muito mais com ações do que com palavras. E o que você falou foi muito bem falado, porque a gente tem notado há 4 anos, né? Todas as pessoas que elas discordam da esquerda, ou elas são fascistas, machistas, misóginas, genocidas. Então, elas relativizam um problema grave, como o genocídio, como o machismo, como o racismo, e elas banalizam esse conceito. Ninguém aqui está dizendo que não existe o machismo, ou que não existe o racismo, ou que não existe o genocídio, mas você simplesmente caracterizar todo mundo que você não gosta ou que você não concorda com essas palavras, você simplesmente coloca tudo na mesma balança. Quando algumas mulheres de esquerda geralmente falam que todo homem é um estuprador. Em potencial, né? É um estuprador em potencial. Então, ela está banalizando até mesmo o estupro com um tipo de afirmação dessa. Então, é isso, assim, sobre o governo Bolsonaro, sobre ele é machista, eu nunca me senti ofendida por ele, pelas coisas que ele falou em relação à mulher, porque eu vejo as ações. Então, as ações dele simplesmente não demonstram que ele é uma pessoa machista. E aí a gente entra na questão que eu falei, né, sobre o comportamento machista e, às vezes, uma atitude machista. Atitude machista até mulher tem, muitas vezes. Existem piadinhas que até as mulheres reproduzem sem nem perceber que estão reproduzindo uma piada machista. Existe machismo. Não tem como negar que não existe homens machistas. Existem. Sim, é um comportamento, né? Como a própria definição ela fala. É um comportamento. Então, mas existem as atitudes machistas. Às vezes, ele mesmo já admitiu que fez, sim, várias alegações machistas. Ele mesmo pede desculpa. Quando você conversa com ele, a gente pode ver nos podcasts que ele participa, né? Quando se toca nesse assunto, ele fala, sim, e foi um erro e eu peço desculpa. Por quê? Porque a gente erra. As pessoas, às vezes, querem que o presidente seja perfeito. Querem que o presidente tenha o comportamento de um príncipe. Não, ele é o presidente. Ele não é nosso, eu sempre digo isso, ele não é nosso candidato a marido, né? A gente não vai casar com ele. Ele vai nos representar. Então, assim, às vezes a gente espera que ele tenha um comportamento perfeito e ele não vai ter, como o Lula não teve,
como nenhum outro presidente teve, Dilma, as pessoas falam que ele fala muita besteira. E Dilma? Que é alguém que falou mais besteira do que Dilma, né? Só que a esquerda, ela costuma ser seletiva. Quando o Luiz Inácio, ele faz uma piadinha com as mulheres, não é machismo. Mas se for Bolsonaro, é machismo, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o que é um comportamento machista do que é uma atitude machista. Que a atitude machista, ele já falou que ele teve e tem, de vez em quando, e ele se desculpa por isso. Mas quando diz que Bolsonaro é machista, está dizendo que Bolsonaro tem um comportamento machista. E nós também não podemos banalizar o machismo, né? Porque quando a gente banaliza o machismo, a gente prejudica até mesmo o combate ao machismo. Exato. Quer dizer, Isso se mesmo. tudo é machismo, então nada é machismo. Exatamente, exatamente. É a mesma coisa com racismo, com todos os outros temas que nós somos frequentemente chamados e xingados durante todos esses 4 anos, né? Você simplesmente, como você falou, se tudo é machismo, nada é machismo. Então, você não tem nem como tipificar, como criminalizar de fato, como punir de fato esse tipo de atitude, porque qualquer tipo de piada, qualquer tipo de colocação acaba se encaixando nisso. E atitudes machistas, eu sofri muito de parte de esquerda, de pessoas de esquerda, de homens de esquerda. Quando a gente tenta se posicionar a opinião que nós temos livremente, a opinião política, a opinião sobre qualquer tema, eu já sofri vários tipos de comentário, como você é burra, eu vou lhe ensinar alguma coisa que você não sabe. Então, esse tipo de atitude, de fato, é uma atitude machista daquelas pessoas que dizem que o presidente Bolsonaro é machista. Então, assim, não tem a mínima coerência em relação a essas falas. Por isso que eu sempre prefiro me ater às ações do que às palavras. Isso. Aí a gente olha para o governo Bolsonaro, né? O protagonismo de Michele Bolsonaro. É a primeira coisa que já derruba de cara o argumento do machismo. Porque como é que um homem machista coloca tanto a mulher dele em evidência no governo? Perfeitamente. Não é verdade? É verdade. Então, assim, como você está falando, são as atitudes que mostram se o governo é machista ou não. Às vezes falar uma coisa ou outra, falar uma besteira no calor do momento ali, é normal do ser humano. Todo mundo, sendo machista ou não, sendo homem, sendo mulher, todo mundo erra na fala, né, na expressão. Mas as atitudes é que mostram que o governo é machista ou não. Isso, mas é que a mídia sensacionalista de esquerda, né, faz constantemente manchetes tendenciosas, né, em cima do presidente, alegando que ele é machista e contra as mulheres, o que chega a soar como um absurdo, né? Já que você citou a Michele Bolsonaro, ela foi a única primeira-dama da história da República Brasileira a fazer um discurso durante a cerimônia de posse, e ela foi além, ela falou antes do 38º presidente do Brasil. Em outros sistemas democráticos presidencialistas, né, como o americano e o francês, a gente não tem registros de casos como o dela. Bolsonaro também foi o presidente que mais sancionou leis na história para as mulheres. Já são 72 leis sancionadas desde 2019. E só em 2021, o governo federal investiu 236 bilhões em políticas públicas voltadas para as mulheres. Que presidente machista é esse? E além de todos esses fatos, né, que Paula acabou de falar, a saúde da mulher foi uma das pautas principais do governo. O governo criou agora na pandemia o programa Cuida Mais Brasil, que é um programa que é voltado à saúde da mulher e da saúde materno-infantil, né? Além de ter investido mais de 3,5 bilhões de reais só voltados a essas ações de saúde da mulher. Então, assim, como que um governo machista destina tanta atenção, tanta verba, tanta ação, tanta força para a mulher, né? Exatamente. Inclusive, né, podemos falar também do Auxílio Brasil. A maioria das pessoas beneficiadas pelo Auxílio Brasil são mulheres. 90% dos títulos de propriedades rurais entregados pelo governo federal são em nome de mulheres. Como é que esse governo é machista? Pois é, eu achei isso fantástico, essa questão da transferência, da titulação de terras, na verdade. Em 3 anos de governo Bolsonaro, ele entregou mais de 400 mil títulos de terra. Mais do que, se eu não me engano, o governo do PT, o governo de Dilma e o governo de Lula. E essa iniciativa de colocar os títulos de propriedade de terra no nome das mulheres, eu achei algo fantástico, porque ele falou, agora, seu João, seu Zé, seu Mário, seu José, quando eles receberem a terra, eles não vão mais dar o pé na bunda
das mulheres. A gente sabe que a mulher, ela é fiel, ela é batalhadora, ela está sempre ali ao lado do seu esposo em todas as dificuldades, e isso foi um reconhecimento, né? A essa fidelidade, a toda essa possibilidade de liberdade realmente para esse povo que vivia em assentamentos, não tinham sua dignidade, muitas vezes vendiam a promessa de ter uma terra, vendiam seu título de eleitor pela promessa de ter uma terra que nunca chegava. E com o governo Bolsonaro chegou, e realmente a maioria foi para as mulheres. Assim como o Auxílio Brasil também, as famílias monoparentais, que geralmente são chefiadas por mulheres, você ganha 2 vezes o Auxílio Brasil, R$ 1.200. Você tem direito a 2 cotas do Auxílio Brasil. Então, isso é fantástico. Isso é uma coisa realmente nunca feita antes na história. Antigamente, tinha a questão do Bolsa Família, que, se eu não me engano, era R$ 90. R$ 85. 80, R$ 90, dependendo da família. Né? Por família. E o Bolsa Família, as pessoas criticavam porque, assim, quando você ganhava um emprego, você deixava de receber o Bolsa Família. Então, aquela pessoa, ela às vezes não queria nem ter o emprego para continuar realmente tendo algum tipo de auxílio do governo. Hoje em dia, o governo Bolsonaro, ele pensa tanto na questão do progresso, que a gente sabe que o progresso ele chega através da geração de renda, de emprego, da independência das pessoas, da liberdade das pessoas, que ela é conseguida através de um emprego. Então, hoje, quando você é empregado e ganha o Auxílio Brasil, você ainda ganha mais de R$ 200 se você tiver a sua carteira assinada. Então, isso realmente, assim, é uma iniciativa fantástica do governo federal, e eu acho que é louvável e ela tem que ser aplaudida. A gente não pode realmente se ater, como a gente estava falando aqui, de palavras, machismos, algumas piadas realmente que todo mundo erra quando a gente fala, no calor do momento, numa brincadeira, mas realmente se importar com as posturas e com as ações que foram tomadas ao longo desses anos. Isso mesmo. Então, vamos agora conversar um pouquinho, Luana, sobre você, né? Nossa convidada. Vamos conhecer um pouco nossa convidada, Luana. Luana é empresária aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como começou esse seu ativismo político? Isso surgiu de onde? Certo. Eu me formei na UFRN, eu me graduei em administração, tenho orgulho de ter me formado lá, eu gosto da universidade. Na época, eu não notava o que acontecia. De fato, eu era uma pessoa um pouco leiga nessa parte política, então eu meio que me deixava levar pela opinião da maioria, porque eu não era envolvida politicamente. Veio a eleição do Bolsonaro em 2018, meu pai, ele é uma pessoa de movimentos conservadores de rua, mas eu às vezes achava loucura o que ele fazia, né? Eu falava assim, como é que alguém gasta o seu tempo, seu dinheiro, sua energia indo para a rua para defender um político, para fazer isso? Eu não conseguia entender. E aí, em 2020, ele falou que ia se candidatar a um cargo público. Nossa família foi totalmente contra, né? Nós fomos contra porque a gente tinha essa aversão a político. A gente achava assim, a política é tudo igual, o sistema político é corrupto. Então, a gente falava assim, a gente não precisa disso. A gente tem, assim, nosso trabalho, vamos focar no nosso trabalho, vamos deixar isso de lado. Mas muita coisa passou pela cabeça nesse momento, que foi assim, realmente, cara, se as pessoas boas, se as pessoas que querem realmente promover algum tipo de mudança não se envolverem na política, a gente vai sempre ser governado por pessoa ou que não tem os mesmos valores que a gente defende, ou que tem interesses espúrios. Então, assim, por apoiar incondicionalmente meu pai, como ele me apoiou a vida toda em todas as minhas decisões, eu falei assim, eu vou deixar um pouco minha empresa de lado, no sentido assim, eu vou me envolver nessa campanha política. Então, eu me envolvi. E aí, quando eu fui para a rua, mas eu me envolvi assim, sem as paixões e sem o conhecimento que eu tenho hoje. Então, quando eu fui para a rua, eu notava a ignorância não no sentido de burrice, assim, mas digamos... E acesso à informação. Acesso à informação, a ignorância das pessoas. Eu falava assim, cara, esse é o grande problema do Brasil. É a dificuldade de acesso à informação, a aversão que as pessoas têm da política. Então, as boas pessoas, elas nunca vão conseguir chegar lá, porque elas lutam muitas vezes com recursos escassos, que não tem um fundo eleitoral gigante, e aí você vê os outros políticos, os políticos profissionais, com fundos eleitorais enormes, com estruturas enormes e com táticas espúrias, né, para poder conquistar o voto. Então, depois desse momento, depois de 2020, eu notei a importância realmente de todos nós nos importarmos com política e principalmente com a facilidade, a importância de levar a informação, a verdade para as pessoas. E aí você engajou em um movimento militante? Isso, engajei na época no Força Democrática, que é esse grupo
também, que meu pai faz parte, e outros grupos surgiram desde então, que é o Direita Jovem, né, que eu faço parte orgulhosamente também junto com vocês, né? Isso, esse ano, e outros né? projetos maravilhosos, como o Fórum Antifeminista, que vocês criaram. Então, eu acho assim que muita gente fala, a direita está nascendo, o conservadorismo está nascendo. É verdade, está nascendo, mas eu acho que agora nós já conseguimos entender a importância realmente de nos posicionarmos e de sermos sempre transparentes, né, com a informação. Luana, agora que a gente já conheceu você um pouquinho melhor, vamos voltar para a pauta do governo federal, né? Hoje são mais de 13 milhões de microempreendedores individuais no Brasil e as mulheres representam mais de 40% desse total. Como você acha que o governo federal tem atuado nesse sentido, né, de dar espaço e incentivar a mulher empreendedora no Brasil? Pronto, em primeiro passo, eu como mulher, eu não me sinto nem um pouco menos do que qualquer homem, menos capaz do que qualquer homem. Eu me acho assim, na mesma capacidade, eu acho que nós temos, inclusive, características diferentes e potencialidades diferentes. Então, eu acho que a mulher empreendedora, ela tem os mesmos direitos que os homens empreendedores. E como empreendedora, eu posso te falar que o sonho, pelo menos pelo que eu converso, né, com outros empreendedores de outros ramos também de atuação, o sonho de todo empreendedor é ter o Estado menor, né? Tipo, que você não tenha um Estado... Menos burocracia, um Estado menos pesado nas costas do empreendedor. Uhum. E quando a gente fala isso, é um Estado... É o que aconteceu com a criação da Lei da Liberdade Econômica do governo Bolsonaro. Ele reduziu de 770, se eu não me engano, normativas para 336 normativas. Porque essas normativas, muitas vezes, nem os próprios empreendedores sabem o que eles devem seguir para abrir um negócio. Então, você imagina ter mais de 700 e agora já ter tido uma redução para 330 normativas, né? Mais da metade, né? Mais da metade a redução. Então, isso foi uma facilidade. Hoje em dia, você abre uma empresa com muita rapidez. E eu quero falar, assim, da minha experiência durante a pandemia, que foi, assim, foi o momento realmente mais terrível que nós vivemos na humanidade até agora, em relação às mortes, às vidas, ao caos instalado, ao medo vivido. A falta de informação, a impossibilidade, nós fomos impossibilitados durante algum tempo de falar sobre a pandemia, né? A questão da censura das redes sociais durante esse tempo. A gente queria procurar informações porque ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. Então, tudo que não era concordado por parte do sistema, simplesmente era impedido de ser veiculado. Então, eu acho que muita gente realmente teve suas vidas também ceifadas pela falta, pela censura e pela falta de informação. Então, esse é um momento que a gente nunca vai esquecer na história. Então, além dessa parte de vidas e de medo que todos nós vivemos, nós tivemos uma parte muito doída também, que foi a parte dos fechamentos dos comércios e das empresas. Então, eu conheci... O hashtag Fique em Casa. O Fique em Casa, que não era se puder, tá, gente? Era Fique em Casa e você era obrigado a ficar em casa. Então, a gente tem uma preocupação, acho que a primeira preocupação de todo empreendedor que tem uma empresa girando é como ela vai pagar a folha de pagamento. Todos os outros boletos, todas as outras obrigações, elas são acessórias, digamos assim, frente à folha de pagamento. Essa é a primeira preocupação. Então, no momento que você tem os negócios impedidos de funcionar, a gente ficou assim, realmente, meu Deus, e agora? Quantas pessoas nós vamos precisar desempregar? Porque você não tem como manter uma empresa, você não tem nenhum tipo de recebimento. Então, consequentemente, você tem que parar suas operações. Deve ser muito angustiante, né? Porque muito cada pessoa tem uma família por trás dela. Exatamente. E assim, no meu caso, eu sou uma pequena empreendedora, então eu tinha o quê? 15 famílias debaixo da minha empresa. E eu conhecia cada uma das famílias, eu conhecia cada pessoa que trabalhava comigo, esses familiares. Quantos filhos tinham, a esposa, a mãe doente. Então, assim, você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Quem eu vou precisar demitir primeiro? Porque, realmente, com essas políticas, que eu até digo assim, que no primeiro momento, no primeiro ano, quando estava vindo a pandemia para cá, e teve o primeiro lockdown, que foram em torno de 5 meses,
eu até entendi naquele momento, realmente ninguém sabia e essa era uma das medidas e pronto, e acabou. Mas aí no outro ano você ter novamente um lockdown, um fechamento totalmente irracional, que os dados já mostravam que não tinham grande impacto, e hoje em dia, 2 anos após praticamente, já saíram várias pesquisas em relação A efetividade do lockdown para o combate à pandemia. Então, eu achei assim, uma falta de sensibilidade. E a única esfera de poder que realmente trouxe uma medida efetiva para impedir o desemprego dessas pessoas foi o presidente Bolsonaro, foi o governo federal, foi o presidente Bolsonaro. Então, assim, eu estou falando da minha experiência pessoal, que a minha maior gratidão ao governo Bolsonaro vai ser sobre a medida efetiva que ele tomou para manter os empregos. E ele pagou um preço, né? Porque era um pé de guerra. Exato. O governo federal dava uma orientação, os estaduais davam outra orientação. E aí ficou num pé de guerra e o empresário e o trabalhador no meio disso tudo, a população no meio disso tudo. Foi muito criticado, porque ele estava indo na contramão do mundo inteiro. O mundo inteiro indo num caminho, ele indo no outro caminho. Mas como estaria o nosso país se não tivesse sido dessa forma? Isso, ele conseguiu salvar a perda de 12 milhões de empregos formais com essa medida, que se chama Programa Emergencial de Renda, se eu não me engano. Eu agora não estou com de manutenção de emprego e renda. Ele simplesmente fazia o seguinte, enquanto a governadora aqui do estado, eu não tenho críticas pessoais a ela, eu tenho uma crítica à gestão dela. Eu achei uma gestão ineficiente. E os desvios dos respiradores, eu recebi um relato de médicos dizendo assim, eu nunca vou esquecer o olhar daqueles velhinhos esperando chegar os respiradores que nunca chegaram. Então, a corrupção, ela mata, né? A gente também não pode relativizar a corrupção. A gente não pode simplesmente deixar que um candidato atual que foi condenado em 2 instâncias, não é isso? Ele já foi condenado em 2 instâncias por corrupção, por desvio de dinheiro, ele tenha o mesmo peso do que hoje falam que talvez Bolsonaro tem. Então, você não pode relativizar a corrupção. A corrupção é uma coisa real, comprovada, e ela mata. Então, voltando agora à ação que eu estava falando do governo do estado, enquanto a medida que ela propôs era: vamos fechar, você não pode funcionar, o seu negócio não é essencial. Colocando, inclusive, a polícia. Exatamente. Na rua, a polícia para fiscalizar, e prender, humilhar. Né? A gente também ficou com essa situação com algumas pessoas da Polícia Militar, não foram todas, né? Não, a gente sabia que era um esquadrão, digamos assim, específico, que tinha essa postura realmente de humilhar o trabalhador que estava precisando. Então, a cada decreto que vinha de fechamento, de falar assim, não, você vai passar mais 15 dias, porque é questão de saúde e você não é essencial. Então, eu olhava para os colaboradores falavam assim, gente, a gente não é essencial, você não é essencial. Como pode isso, se essas pessoas forem essenciais a vida inteira da empresa? Então, por isso que minha gratidão realmente está nesse programa do governo Bolsonaro. Ele simplesmente fazia assim, não, está fechado o negócio, você pode fazer alguns tipos de acordo, que você pode mandar o seu colaborador para casa e nós pagamos 100% o salário dele. E ele não deixou de ter nenhum direito, nem férias, todos os direitos garantidos na carteira de trabalho ele continuou tendo. Ou então você poderia reduzir a jornada de trabalho dele. Então, falar assim, olha, você vai passar, já que a gente não está aberto 100%, a gente está aberto só em alguns horários específicos, você pode trabalhar 50% do tempo, a empresa vai te pagar 50% do salário, e os outros 50% do tempo que você passaria trabalhando, você vai para casa, você fica em casa, e o governo vai te pagar os outros 50%. Então, você imagine o quanto desonerou das costas do empresário a folha de pagamento e você conseguiu manter. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, eu consegui manter todos os 15 empregos que nós tínhamos dentro da empresa por causa desse programa. Então, eu acho que todo empresário e todo funcionário que teve o seu emprego mantido durante esse tempo, eu acho que tem que ter, ao mínimo, o reconhecimento e o voto de gratidão por essa medida. Enquanto a mídia foca em falácias do tipo, Bolsonaro é machista, para que as mulheres não votem em Bolsonaro porque ele é machista. Mas ninguém vê uma coisa séria como essa. A gente tem que focar, minha gente, são nas coisas sérias. É em economia, é em saúde, são nas ações que o governo fez pela população. E não o que ele fala, deixa de falar, as brincadeiras que ele tem, como ele se comporta com com a mídia, com os repórteres. Isso não é prioridade, isso não deveria ser prioridade. O que deveria ser prioridade era o que ele fez. O que ele fez na pandemia?
Quantos empregos ele salvou? As medidas do governo federal salvaram. Então, assim, as pessoas não estão pesando isso, não estão colocando isso no peso, na balança. Muita gente hoje está sendo muito influenciado pelo que a mídia fala. Então, todos os dias, a gente está vendo aí, desde domingo, todos os dias surge uma nova polêmica. Bolsonaro é maçom, Bolsonaro cortou a verba da educação. Todos os dias é uma fake news nova, que é lançada nas mídias e as pessoas estão perdidas. Mas o que a gente quer hoje é conscientizar você do que realmente acontece. Quando a gente fala Bolsonaro é machista ou não machista, a gente está querendo que você pense no que há por trás do discurso que você vê na mídia, que está por trás do discurso que você vê na rede social. A gente quer mostrar aqui o que foi feito efetivamente, as ações efetivas do governo, não o que estão dizendo ou deixando de dizer. A gente não está aqui fazendo propaganda de coisas aleatórias, a gente está aqui falando para vocês sobre o que foi feito pelo governo Bolsonaro. Luana falou muito bem da parte da economia, que é essencial. E outra coisa, o Pix, cara, o Pix é um fenômeno, é uma coisa maravilhosa. Quantos microempreendedores individuais, ou pequenas empresas, ou grandes empresas, que hoje em dia você vai no supermercado, você paga com Pix. Eu tinha esquecido meu cartão em casa, fui ontem no supermercado, falei, meu Deus, será que aceita Pix? Será que aceita Pix? Fui lá, fiz minhas compras, comprei com Pix. Aí eu fiquei pensando assim, em outra época, se não tivesse o Pix, eu teria realmente feito a compra? Se você for no Alecrim, comprar um salgado ali na esquina, tá ali na esquina o carrinho do salgado, se você não tiver dinheiro, aceita Pix. Sem pagar tarifa. Sem pagar tarifa. Então, assim, a pessoa que está lá vendendo o seu produto, ela ganha com o Pix de diversas formas, porque às vezes aquele cliente não iria parar ali e comprar porque ele está sem dinheiro. Eu já deixei tantas vezes tomar uma água na rua, morrendo de sede, porque eu não tinha dinheiro na hora e o cara não aceitava cartão. Hoje em dia, por isso que assim, a gente tem que prestar atenção nas posturas e nos rumos que esse governo tomou. A gente tem que prestar atenção nisso e tem que prestar atenção em como foi o cenário desses últimos quase 4 anos. Um cenário de 2 anos de pandemia, de decisões distintas entre governo federal, governo estadual. Um sistema todo contra STF, o governo federal. Um sistema contra, de mídia, de desinformação. A gente tem que pensar em guerra, que realmente a gente acha, o que é que uma guerra lá do outro lado do mundo vai me influenciar? Mas o mundo hoje é global, né? Assim, as decisões, o preço de petróleo, tudo até a questão de fertilizantes, que nós dependemos dos fertilizantes da Rússia para produzir. A Europa, que depende do gás, né, da Rússia, para poder aquecer, para poder se aquecer, para poder ter energia no inverno. Então, a gente tem que observar tudo isso, o que o governo Bolsonaro viveu durante esses anos de governo e o que, de fato, e o que mesmo assim, mesmo com tudo de negativo que aconteceu durante esses anos, o que ele ainda conseguiu fazer. E, gente, é muita coisa, são muitas ações. E a postura que eu falei, assim, ele criou a Lei de Liberdade Econômica, ele criou esse programa emergencial de manutenção de emprego e renda, e ele criou o Pix. Então, o Pix, hoje, ele permite que qualquer cidadão se torne um pequeno empresário, um pequeno empreendedor. É tudo no sentido de dar liberdade de produção às pessoas. É liberdade, é independência. É que você não fique, de fato, dependente de um sistema, das grandes instituições. Então, eu achei assim, realmente, eu acho que é uma questão de abrir os olhos mesmo, dar uma pesquisada. Eu sei que é muito difícil você ter informação hoje em dia, até quando a gente vai pesquisar no Google. Isso. Alguma informação que nós que estamos mais por dentro sabemos, é uma dificuldade de encontrar essa informação. Então, você que pensa, né, dessa forma também, um pouco parecido conosco, tenta encontrar mais pessoas assim para poder receber mais informações desse tipo na sua mão, porque a desinformação, ela está aí escancarada nos nossos olhos e nos horários nobres da TV. Então, assim, é muito difícil mesmo. Você tem que ter uma mente muito firme e você tem que enxergar por trás daquilo que nos é mostrado, né? Ter aquela força de vontade de pesquisar um pouco a mais, pesquisar direto da fonte, né? Direto da fonte é sempre importante esse tipo de informação. Então, todas essas posturas me orgulham, me orgulham no sentido assim, eu também concordo que Bolsonaro teve erros,
dentro do seu governo, mas os erros deles são muito menores. Meu Deus, é assim, é uma discrepância gigantesca. Isso. Então, assim, eu acho que o ser humano errou sim, pediu desculpa em alguns dos seus posicionamentos, não é perfeito, mas hoje em dia a gente tem duas opções na mão. O branco, o nulo e a abstenção, ela não é uma opção. Qualquer opção de voto branco, nulo ou abstenção, você está escolhendo um dos lados. Então, a gente tem duas opções. Às vezes, a pessoa, eu não gosto de Bolsonaro. Então, ou a opção é o que você não quer, e a outra opção é o que você não quer de jeito nenhum. É verdade. Então, eu acho que esse é um momento delicado e eu peço, né, que vocês observem os rumos, as práticas, as ações que o governo toma. Mostra muito, de fato, para onde ele quer nos encaminhar, que é o caminho da liberdade, o caminho da produção, que é o caminho da riqueza, da prosperidade. E eu acho que mais 4 anos vão apenas consolidar o que ele iniciou, mesmo em momentos terríveis que nós vivemos nesses últimos 3 anos. E lembre, nós não queremos um político que faça discurso bonito, que use palavras bonitas. A gente quer um presidente que faça pelo nosso Brasil, que faça pelo povo brasileiro. Quem faz discurso bonito são os políticos profissionais. E eles não fazem nada pelo nosso país. É verdade. E Luana tocou num ponto muito importante, né? O governo Bolsonaro passou por uma pandemia. Então, assim, quando você compara os dois candidatos, né? Nós temos aí Luiz Inácio, o ex-presidiário, e Jair Messias Bolsonaro. Quando você compara os dois, 16 anos de governo petista, não passou por uma pandemia. Não passou por... Olha o cenário, pandemia e guerra. Exatamente. No mesmo pacote. E ainda assim, o Brasil está crescendo. A inflação lá embaixo. Lá embaixo, isso é uma coisa assim que não tem como não ver. O desemprego em queda livre também está 1 dígito hoje em dia, o desemprego. E se você não vê, é porque você está fechando os olhos. Só não vê quem fecha os olhos. Diz assim, não quero ver. Aí, se você não quer ver, ok. Mas se você está indeciso, se você diz, eu não concordo nem com um nem com o outro. Se você está nesse muro, no muro da indecisão, pesquise. Os dados estão aí, nos sites oficiais do governo. É só dar uma pesquisada, é só conversar com as pessoas. Não converse só com pessoas de um lado, de esquerda. Converse com as pessoas de direita, converse com os conservadores, converse com os liberais. Veja o que cada um tem a dizer. É importante. O seu voto de hoje está garantindo o futuro de uma geração. É o futuro do seu filho. É o futuro do seu irmão, da sua irmã mais nova, de milhares de adolescentes. É o futuro dessa geração que hoje nós estamos votando por eles. Entendeu? Não é por mim apenas, não é só por nós, é pela próxima geração, né? Nós estamos em um momento crucial. O próximo presidente vai escolher 2 ministros do STF, vai indicar. Então, assim, não só isso, mas inúmeras coisas que estão em jogo. Então, hoje nós estamos aqui conversando sobre isso. Eleição, campanha é uma coisa muito polêmica, né? Tem gente que não gosta disso, mas é uma coisa que mesmo quem não gosta, é necessário. Tem coisa que a gente gosta e tem coisa que a gente tem necessidade. Isso é uma necessidade que tem que ser conversada. Porque mesmo que você não goste, você é influenciado pela política. A sua vida depende de decisões políticas. Eu acho que o que a gente mais viu nessa pandemia pôde comprovar isso, que a decisão de poucas pessoas influenciam na vida de milhões. Então, mesmo que você não se interesse ou não goste, mas a sua vida vai ser impactada de alguma forma pelas decisões que esses poucos tomarem. Por isso que é importante que a gente não precisa gostar, nem ser ativista político, nem nada, mas pelo menos que você se informe o suficiente para tomar uma decisão. Então, já passou tempo, eu posso... Não, pode falar? Não, que eu ia falar uma situação, eu estudei na UFRN e lá eu conheci uma pessoa que ela trabalhava na mesma fábrica que Lula, no ABC Paulista, em Santo André, eu acho, Santo André ou São Bernardo, não lembro agora. Trabalhava na mesma fábrica que ele e falava assim, cara, Lula, ele sempre foi o líder das greves, das manifestações, né? sindicalista. Ele falava assim, pessoal, vamos parar todo mundo agora, vamos fazer uma greve, a gente só volta a trabalhar com 10% de aumento. Quando a gente tiver 10% de aumento no salário, porque isso, companheirada, não sei o que, aquela coisa, fazia motim, pneu, impedia as pessoas entrarem na fábrica para trabalhar. Aí a direção da fábrica chamava Lula para conversar como líder. Ele voltava 3, 4 horas depois dessa reunião, voltava bêbado e voltava assim, pessoal, ganhamos 3% de aumento, vamos voltar a trabalhar. Só que ele, por fora, ganhava muito mais. Então, assim,
depois de saber dessas histórias, eu vejo realmente assim, a traição que o ex-presidente fez ao povo brasileiro, né? Isso demonstra muito do tipo de caráter dele, né? Uma pessoa assim que ela se beneficia nas escusas com as elites, como foi no governo dele. Os grandes bancos nunca lucraram tanto quanto no governo Lula, por isso que eles são apavorados com o Pix e hoje em dia mais de 3 trilhões deixaram de receber por causa de taxas bancárias. Como diz Ciro Gomes, entendeu? Foram para os grandes bancos e aí você entra numa coisa que é muito importante a gente analisar. As pessoas dizem que todo político é corrupto. E outras dizem que o político não é corrupto, mas quando entra, se corrompe. Não. Ele já caráter, é. exatamente. O caráter dele, antes de entrar na política, já é. Entendeu? A falha de caráter dele, ele já tem. E ele, quando ele entra na política, aí ele só mostra aquilo que já está dentro dele. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escolhe como representante. Isso. Na verdade. E a gente não pode dizer isso. Claro que pode, né? Dizer, mas estou dizendo assim, a gente não pode se apegar a isso. Todo político é corrupto. É a mesma coisa que todo homem é um estuprador em potencial. Todo branco é racista. A gente não pode se apegar a isso porque, simplesmente, quando de fato existem esses crimes, eles vão ser relativizados. Isso. Porque, já que hoje em dia, qualquer pessoa que fala que o que eu não gosto é racista, nazista, fascista, machista, enfim. Então, informação, gente. Informação é tudo. E muitos ainda votam e apoiam, né, o ex-presidiário Lula, justamente por causa desse pensamento, né? Todo político é corrupto, então eu vou votar nele mesmo, vou votar em qualquer um, não faz diferença. Né? Que ele o roubou, discurso. mas fez. Ele roubou, mas fez, não. Ele roubou e ele matou. Porque, como a Luana bem disse, a corrupção mata. Né? Todo o dinheiro desviado do SUS matou. Às vezes o seu avô, a sua avó, o seu parente que morreu lá na fila do SUS, sem vaga de UTI, sem vaga com respirador. O que aconteceu aqui no nosso estado? Quantas pessoas morreram por falta de respirador? Por causa de quê? Corrupção. Corrupção mata muito mais do que arma de fogo hoje em dia. Se você for pesquisar, é isso. Porque a corrupção, ela atinge todas as esferas. Ela mata através da falta de segurança pública, ela mata lá no SUS, ela mata na falta de educação, a falta de oportunidade para aquela criança que cresce e segue um caminho do crime. Então, assim, a corrupção, ela vai lá embaixo, na base, entendeu? E ela mata muito mais do que a arma de fogo, que as pessoas têm uma polêmica tão grande em cima da liberação das armas, né? Sobre Então, assim, avalie bem, eleitor, avalie bem o seu voto. Nós não estamos aqui para pedir a você que vote em Bolsonaro, nós estamos aqui para te mostrar o que você não vai ver com facilidade na mídia tradicional, o que você não vai ver nas redes sociais. Lá nas redes sociais você vai ver muito conteúdo contrário ao que a gente conversou aqui. Mas o que a gente trouxe aqui são dados estudados através de sites oficiais. Então, assim, não é uma coisa inventada. Procure saber, procure se informar. Procure saber quem é Luiz Inácio Lula da Silva, procure saber quem é Jair Messias Bolsonaro e faça a sua escolha. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Não se esqueçam de inscrever-se aqui abaixo no canal da Destar Digital, curtir o nosso episódio e também nos seguir lá nas redes sociais, @Fórum Antifeminista RN. Muito obrigada, Luana, pela sua participação. É sempre um prazer conversar com mulheres esclarecidas, com mulheres... As pessoas... O feminismo fala tanto de empoderamento feminino. Para mim, o empoderamento feminino é isso daqui. É a gente saber o nosso papel, saber o nosso lugar na sociedade, estar feliz com isso, saber conversar sobre isso. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.